Não esqueça o que é mais importante. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 42. Diz assim: Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, nós vemos aqui que Jesus ele estava repreendendo, estava ali corrigindo os fariseus por conta da sua hipocrisia. Hipocrisia é quando a pessoa aparenta ser algo que na realidade não é, é uma falsidade. E nós vemos aqui que Jesus fala que eles dizimavam do endro, da hortelã, do cominho, enfim. Nessa época, os dízimos eram dados no templo em relação àquilo que eles colhiam do campo, porque a maior parte do povo era da agricultura. Então, eles davam do fruto do seu trabalho, de dízimo e de oferta naquela época. E aqui a gente vê que é como se os fariseus eles contassem folhinha por folhinha para eles poderem ali dizimar e ofertar na casa do Senhor. Ou seja, eles prestavam atenção nos mínimos detalhes para dar bem certinho aquilo que eles tinham que dar como dízimo e oferta. Só que aí Jesus diz que eles faziam isso, só que eles não praticavam aquilo que era mais importante, que era a justiça e o amor de Deus. E aí Jesus fala assim, ó, vocês deviam praticar estas coisas, que é a justiça e o amor de Deus, sem deixar de fazer aquelas, que era praticar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, Jesus até aprovou os dízimos e ofertas que eles faziam, só que Jesus mostra que aquilo que era mais importante ainda, que era a justiça e o amor de Deus, isso eles não praticavam, porque a gente vê que eles não tinham amor pelas pessoas. Quando Jesus curava as pessoas no sábado, eles ficavam bravos, porque diziam: Ah, hoje é sábado, não pode curar. Mas aquelas mesmas pessoas que eram curadas no sábado, elas iam na sinagoga o resto da semana e aqueles homens ali nunca curavam aquelas pessoas. E aí, quando agora chegou a vez de Jesus curar elas, eles se desgostavam. Isso era porque eles odiavam Jesus e ao mesmo tempo eles não amavam as pessoas. Ao invés de eles ficarem alegres pelas pessoas que eram curadas, eles ficavam bravos porque Jesus era elogiado e era engrandecido quando operava esses milagres. Então, nós vemos aqui que os fariseus eles não tinham aquilo que era mais essencial, que era a justiça e o amor de Deus. E é isso que a gente não pode ficar cego quanto a isso. Quando a gente obedece as outras coisas que nos mínimos detalhes, como ali em relação ao dízimo, quando a gente dizima dos centavos, quando a gente presta atenção nos mínimos detalhes de coisas que não têm a mesma importância que o amor e a justiça de Deus, a gente não pode prestar atenção, a gente não pode dar mais valor aos detalhes de alguns mandamentos que são secundários e em detrimento de mandamentos que são muito mais importantes e essenciais da nossa fé. Então, não negligencie aquilo que é mais importante, porque era isso que eles estavam fazendo. Eles utilizavam os detalhes para demonstrar uma espiritualidade falsa, mas eles não tinham a essência da fé, que era a justiça e o amor pelas pessoas, ok? A gente precisa ter as duas coisas. Eles precisavam fazer o essencial primeiro, para depois fazer com excelência aquilo que era secundário, mas não. Eles se esforçavam naquilo que era secundário, mas eles tinham perdido de vista aquilo que era essencial. Infelizmente, não faça isso. Não se esqueça do que é mais importante. Mais importante do que nós irmos sempre aos cultos, mais importante do que isso é nós estarmos lá pelo motivo certo, que é pelo amor a Deus. E quando nós sairmos de lá, a gente tratar bem as pessoas, a gente amar as pessoas. Isso é que é essencial, isso que é essencial. Não adianta uma pessoa viver enfornada dentro da casa de Deus se ela nunca muda, se o caráter dela não é transformado, se ela não trata bem as pessoas ao seu redor, se chega no trabalho, fala mal dos outros pelas costas, vive semeando intrigas, discórdias, vive reclamando das coisas, vai por obrigação à casa de Deus para, sei lá, para mostrar para alguém que está lá, mas quando sai de lá não pratica nada do que está aprendendo. Não faça isso. Não
faça isso, esteja na casa de Deus pelo motivo certo, por amor ao Senhor, e quando sair de lá, pratica esse amor na vida das pessoas e age com justiça, age com obediência ao Senhor. Então, preste atenção no que é mais importante. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nos livra de nos tornarmos fariseus, Pai. Fariseus que procuram fazer, praticar com excelência aquilo nos mínimos detalhes, as coisas que são secundárias da fé e muitas vezes acabam negligenciando aquilo que é essencial e mais importante. Não deixa a gente agir dessa forma, Pai, em nome de Jesus. Que primeiro a gente possa praticar o que é mais essencial, mais importante, que é amar o Senhor, amar as pessoas, agir com justiça, com obediência à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E depois que a gente possa partir, Senhor, e obedecer aos mandamentos que são mais secundários, Pai. Que a gente possa ser irrepreensível, que a gente nunca perca de vista o que é essencial à nossa fé. Que a gente não utilize das coisas da fé para demonstrar uma religiosidade, uma santidade que não é verdadeira. Nos livra de sermos hipócritas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então não se esqueça do que é mais importante. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, jogue nos grupos de WhatsApp. Peço que você deixe nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo. Assim a plataforma recomenda nossos vídeos para pessoas que ainda não nos conhecem e quem sabe ainda nem ouviram a palavra do Senhor. Peço que você se inscreva no canal, deixe o joinha e ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo no canal. Se você tem um desejo de aprender mais da palavra do Senhor de uma forma mais profunda e mais ampla, acesse o site prlucasfranco.com e entre em contato conosco, prlucasfranco.com. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.